Paz de Deus com todos vocês que estiverem me ouvindo no território de todo o Brasil. Veja aí o louvor que eu vou mandar agora de novamente para vocês alegrar o coração e despertar o espírito de vocês em Jesus, tá? Para que Jesus possa manter a saúde em sua vida, a sua vida no teu corpo e a luz. Porque a única pessoa que tem luz é só Deus. Mas as trevas, tudo pertence ao demônio. As trevas é o que é? É sofrimento, é angústia, é falta de emprego, é falta do pão, falta de veste, falta de consolo no espírito, compreendeu? Tudo pertence a Satanás. Mas se Deus estiver com você, não acontece dano nenhum com você. Porque quando a paz de Deus entra no homem e na mulher, o homem e a mulher não conseguem a paz de Deus mais, porque o homem e a mulher escolhem mais as trevas do que a luz. O próprio Jesus diz que os homens amaram as trevas mais do que a luz. É por isso que a humanidade anda perecendo, sofrendo, escravejado. Por quê? Não é falta de proteção de Deus, é falta de obediência a Deus. Porque se você obedecer a Deus, Deus diz que Ele não deixa nenhum servo dele deshospedado e nem mendigar o pão. Jesus diz assim, mas é aquele que ama Ele. Se a pessoa não ama Ele, como é que ele vai proteger a pessoa? Ele é a mesma coisa de nós aqui na terra. Se nós ver que uma pessoa é nosso inimigo, nós não vamos liberar ele. Nós vamos deixar ele para um lado. Por que você está deixando aquele cara para um lado? Não, é porque ele não é meu amigo. Se eu fosse amigo, ele me amaria. Assim são nós aqui. E com Deus também, amém? Quero oferecer mais um louvor, oferecido a todos vocês que estiverem me ouvindo, todo o território, em todo o Brasil. Veja aí, porque muitos homens escolhem as trevas, mas eu escolho a luz, entendeu? Cada um tem um gosto, né? Às vezes, eu fico pensando, quando a energia acaba numa cidade dessa, o povo fica todo enveredado. Só um momentinho, veja as trevas para a eternidade no fogo do inferno, que é para a eternidade e eternidade. O cara vai arrepender porque que ele escolheu as trevas aqui, compreendeu? Por que ele não escolheu a luz? Porque ele vai ficar para a eternidade e eternidade nas trevas. Mas o homem nem lembra disso, só vai lembrar o dia que Deus jogar ele lá. O dia que Deus jogar o homem nas trevas é a época que ele vai gemer. Jesus diz onde haverá choro e ranger de dente. Tudo por causa da desobediência do homem e da mulher. Porque escolhe mais as trevas. Se falar ali tem um lugar que é trevas e ali é luz, na luz não vai ninguém. Enquanto nas trevas o povo atropela um no outro. Compreendeu? E depois vai clamar de Deus, quando a maldição chega, quando as pragas de Deus vêm na terra, que fere o povo com as enfermidades desconhecidas. Ah, mas foi o fulano, foi o ciclano. Ah, foi o governo, culpa do governo que o povo morreu no coronavírus. Culpa da desobediência que Deus mandou a praga, que ele falou que vai mandar na Babilônia. Deus falou que vai mandar uma praga dentro da Babilônia, dentro da cidade. Caiu a grande cidade, a grande Babilônia. Ai das gerações que ficar por último. Lá se tornou apoio de toda espécie de árvore impura e moradia de demônios. O próprio Deus anunciou isso aí. Então as pessoas escolhem as trevas e depois quer luz na frente de Deus? Jamais. Jamais. Quando põe a perseguição na vida dele, de uma autoridade, prender ele, tacar ele na cadeia, bater nele, judiar com ele, pode olhar que é porque ele desobedeceu. Desobedeceu o mandamento de Deus. Porque se eu obedecer, ninguém... Eu falo porque eu estou, dessa idade que eu estou, nunca fui preciso ser chamado numa delegacia. Graças a Deus. Por quê? Porque eu andei obedecendo. Obedeci a Deus. Toda a vida em Deus deu novo, eu fui obediente a Deus. Eu nunca mexi com maconha, nunca mexi com droga alguma. Eu tocava nas festas, eu tinha condenação só de tocar nas festas, que eu sei que é pecado, mas eu nunca uni com essa parte das trevas. Jamais. E eu sempre acreditava em Deus. Até que Deus me mostrou o mandamento dele, eu voltei arrependido a Deus. Estou hoje aqui para aconselhar todos aqueles que andam pelas trevas para poder buscar a luz. Porque as trevas não dão camisa para ninguém. Porque Deus jurou de jogar as pragas dentro da cidade, dentro da Babilônia. O que é a Babilônia? A Babilônia é o pecado. A Babilônia é o pecado. Então Deus vai ferir. Ele diz, povo meu, sai fora dela, para que não carregue a condenação das pragas que eu vou jogar dentro dela, dentro da Babilônia, que é o pecado, que é a cidade.
Então a humanidade fica jogando culpa nos outros, é o fulano, não, tem ninguém culpa não, culpa da desobediência da humanidade, que Deus mandou as pragas para poder aniquilar o pecado do povo. Como ele mandou aquela praga na cidade de Sodoma e destruiu a cidade, que a cidade se arrasou. Lá virou um mar morto, nem construir cidade lá mais, nunca construiu. Fala que tem lá no estrangeiro um mar morto, chamado Mar Morto. Arrasou a cidade. Por quê? Por causa da desobediência deles, por causa da perversidade de Deus. Deus mandou destruir. Hoje Deus ainda não está mandando destruir direto, por causa que Jesus confessa nossos pecados, esperando que nós se arrependa. Mas se causa a gente não arrepender, Pilatos mandou enforcar 18 homens na forca. O povo foi dar parte para Jesus, falou: Senhor, veja que Pilatos está misturando o sacrifício de Deus com sangue. Jesus virou e falou: não pensais vos que vós é menos pecadores que os 18 homens. Se vós não se arrepender, será açoitado do mesmo modo dos 18 homens. Presta atenção. O povo fala: Jesus é bom, ele é bom para quem obedece. Para quem não obedece Jesus, ele é marreta. Ele é marreta também, Jesus. Não obedeceu, espada no ombro. Compreendeu? Aí as pessoas querem adquirir a bênção de Deus e sendo desobedientes. Jamais Deus vai fazer isso. Glória, glória. Quer cantar mais um louvor? Eu estou aqui tocando louvor aqui. Já fui convidado para bandas aí para tocar, aqui pela internet aqui, para tocar com eles. Eu vou? Jamais. Eu vou tocar para Deus. Mas lá para Deus ninguém vê, não tem problema, mas Deus vê. Não tem problema, Deus vê. Eu quero mostrar para Deus, não para os homens. Compreendeu? Então, em vez de eu ir lá para o forró, eu vou para o forró de Deus. Porque o dia que eu morrer, eu recebo a recompensa de Deus do que eu fiz para o lado dele. Glória, glória. Vou cantar mais um louvor oferecido a todos vocês que estiverem me ouvindo, para que vocês possam alegrar quando esse louvor chegar aí no território de vocês. Põe ele dentro do seu coração, para que você possa encontrar alegria e felicidade em Jesus. Amém? Veja aí o que Deus vai mandar para você agora. Jesus Cristo fala com você, pra você vir a Ele amar. Se você a Ele obedecer, Ele vai buscar a você. Se você a Ele amar, você e a Jesus obedecer, Ele vai proteger a você. Se você a Ele não amar, no dia que Ele voltar, Ele vai te desprezar. Numa fornalha de fogo você vai chorar. Numa fornalha de fogo você vai chorar. Eu te aconselho, ó meu amado irmão, que você deve de voltar e com Jesus você se abraçar. É teu amor Ele te dá. Se assim você fazer, um dia Ele vem buscar você.
você vai chorar, lançado nas trevas sem ninguém te ajudar. Receba esse louvor que eu cantei, põe ele dentro do seu coração, dentro do teu espírito. Lembra que se você não obedecer a Jesus, você vai chorar. Porque o Satanás, ele está para roubar as almas das pessoas, ele está para atormentar, ele está para fazer morte, ele está para fazer flagelo, ele está aqui na terra só para iludir as nações com coisas bonitas, para poder laçar ele para o pescoço, que o dia que ele morrer, ele já carrega a alma dele. E as pessoas, bem simples, pensando que é uma coisa oferecida com importância. Só Deus nos oferece um alívio verdadeiro. Só Deus. Não existe outro que nos dá paz e saúde e nos cura das enfermidades. Como Jó era o homem mais rico da cidade de Uzo. Aquele homem, Satanás jogou uma lepra nele, que ele ficou leproso, no pó da cinza, rapando com um caco de teia. E ninguém era macho, ele era bilionário. Mas nenhum médico deu conta de curar Jó. Nenhum médico deu conta de curar Jó. E ele tinha dinheiro pra caramba, porque o Satanás roubou as ovelhas dele, tudo. Mas ele tinha muitos bifes, fala que ele era o homem mais rico da cidade de Uzo. Nenhum médico deu conta de curar Jó. Ele só foi curado o dia que Deus olhou a penura daquele homem e ele abençoou a Deus. Deus foi lá e limpou a lepra dele e deu a ele tudo em dobro do que ele tinha em bondade. Nova saúde, novos filhos, novos bens, tudo Deus substituiu ele. Então Deus, meus amados, é soberano. Ele é um Deus que é até um pecado o homem e a mulher escusar de amar a Deus e ter vergonha da palavra de Deus. Ele é o seu verdadeiro amigo. Ele é o seu verdadeiro amigo. Hoje, muitas vezes, até nas próprias igrejas, está aparecendo aqueles abismos dentro das igrejas, até com os próprios pastores, com as próprias pastoragens da igreja, compreendeu? Está as pessoas achando que Deus é qualquer coisa, enganou. Todo pecado que nós cometemos cairá na balança. No dia final que nós morrer, será caído na balança, para nós pagar o que nós fez. Então Jesus diz que a pessoa vai pagar o último vintém. Por quê? Porque a pessoa pecou porque ele quis. Ele matou porque ele quis, ele roubou porque ele quis. Porque todo homem conhece o que é a vontade de Deus e de Satanás. Ele negou porque ele quis. Ele humilhou o outro porque ele quis. Ele fez distinção de pessoa porque ele quis. Porque ele conhece. Ele conhece o que Deus fez. Jesus não humilhou ninguém. Jesus, quando veio ao mundo, Jesus, até os leprosos que fediam, chegava pertinho de Jesus e saía curado, saía limpo a lepra de perto de Jesus. Os adultos eram espredejadas. Quando levava na frente de Jesus, ele não permitia matar as mulheres adultas. Entendeu? Ele perdoava aquela mulher, a mulher saía dali toda virtuosa, toda alegre, lembrando que ele era um mestre e não condenou ela. Compreendeu? Deus não condena ninguém. Compreendeu? Deus não condena ninguém. Deus só vai condenar aquele que está no pecado. Compreendeu? Aquele que está no pecado sabendo que ele está fazendo o pecado por querer. Porque naquela época daqueles adultos não tinha perdão para ninguém. A lei matava as pessoas. Pela lei de Deus, pecou, morreu. Era a lei de Deus. Pecou, morreu naquela época. Agora hoje não. Hoje tem lei. Que Jesus é o fim da lei. Jesus deixou a graça de arrependimento. Se nós se arrepender hoje, nós somos perdoados. Por que Jesus perdoava? Porque ele era o perdão. Ele perdoava aqueles pecadores, mas pela lei tinha que ser morto. Compreendeu? E a humanidade ainda não agradece a graça que Deus fez conosco. Amém? Glória, glória. Receba aí em nome de Jesus.